Questão 7 do Exame de Seleção para o Instituto Militar de Engenharia em 2017, turma de 2018. O assunto são determinantes e progressões aritméticas. Enunciado da questão: sejam x1, x2, x3 e x4 os 4 primeiros termos de uma progressão aritmética com x1 igual a x e razão R, com x e R pertencente aos reais. O determinante D, determinante da matriz 4x4, x1, 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 x1 na primeira linha, x1, x2, 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 segunda linha, x1, x2, x3, x3 na terceira linha e x1, x2, x3 e x4 na quarta linha. O valor desse determinante são dadas 5 opções de resposta. Vamos levar em consideração, inicialmente, a informação de que x1, x2, x3 e x4 estão em progressão aritmética, razão R, cujo primeiro termo da progressão, x1, vale x. Posso dizer, então, que x1, x2, x3 e x4 são iguais a x, porque x1 é igual a x. O segundo termo é x mais a razão. O terceiro é x mais 2 vezes a razão. E o quarto é x mais 3 vezes a razão. Posso transferir esses elementos para a matriz A, que terá, então, a seguinte configuração. Ora, vamos observar com calma a estrutura da matriz A antes de nos debruçarmos sobre o cálculo do seu determinante. Verificamos que tanto a primeira coluna quanto a primeira linha têm todos os elementos iguais a x. Isto nos induz a obter uma estrutura simplificada em que eu tenha ou esses 3 elementos da primeira coluna igual a 0, ou então esses 3 elementos da primeira linha iguais a 0. Ora, vamos nos concentrar na primeira coluna. E por operações elementares, vamos introduzir os 3 zeros nessas posições. Por quê? O teorema de Jacobi nos garante o seguinte: se eu tenho uma matriz quadrada, ao multiplicar todos os elementos de uma linha ou coluna por um mesmo número e somarmos os elementos de outra fila, linha ou coluna, eu obtenho uma nova matriz B. Só que o determinante de A é igual ao determinante de B. Em outras palavras, essas operações elementares não alteram o valor do determinante, alteram apenas a configuração dos elementos da matriz. Se eu me fixar na primeira coluna e utilizar as seguintes operações elementares: primeira linha multiplicado pelo menos 1 e somada à segunda linha, teorema de Jacobi, eu obtenho uma nova matriz, mas de mesmo valor de determinante. Continuo a operação. Pego a linha 1, multiplico por menos 1, somo a terceira linha. E depois pego a linha 1, multiplico por menos 1, somo a linha 4. Isso vai implicar na obtenção de uma matriz B, em que, na primeira coluna, apenas o elemento B11 é igual a x. Os demais são iguais a 0. Isso facilitará em muito a aplicação do teorema de Laplace na obtenção do cálculo determinante. No caso, utilizaremos a matriz B para calcular o determinante, já que o determinante de B será igual ao determinante de A. Fazendo uma pequena revisão, nós utilizamos a primeira coluna para fazer uso do teorema de Jacobi e obter uma matriz simplificada em que esses 3 elementos sejam iguais a 0 e eliminemos também o x nos demais elementos da matriz, exceto na primeira linha. Então, obtivemos a matriz B,
que tem essa configuração em termos de elementos. O que salta aos olhos é que, pelo teorema de Laplace, apenas precisaremos calcular o determinante desta matriz aqui, 3 por 3. E o determinante de A será igual ao determinante de B. O que pode ficar ainda sob discussão foi o fato de eu ter usado a primeira coluna e não a primeira linha. Vamos ver o que aconteceria. Se eu utilizar a primeira linha ao invés de a primeira coluna, eu tenho que aplicar as operações elementares considerando agora a primeira coluna. Então eu tenho a coluna 1 vezes menos 1 somada à coluna 2, eu introduzo um zero nessa posição e elimino o x das demais elementos da coluna. Multiplicando a coluna 1 por menos 1 novamente, somando a coluna 3, eu introduzo aqui um zero e elimino o x na segunda linha, na terceira linha e na quarta linha. Finalmente, pegando a coluna 1, multiplicando por menos 1 e somando a coluna 4, isso é uma operação elementar, eu introduzo um zero nessa posição, elimino o zero na segunda linha, na terceira e na quarta linha. Vale dizer, obtenho uma matriz B que tem esta configuração em termos de elementos. Note que a matriz 3 por 3 é idêntica à matriz obtida anteriormente. Isso me faz afirmar que o valor desse determinante, D11, é o mesmo valor que eu obteria se eu tivesse feito o desenvolvimento a partir da primeira coluna. Ou seja, é o mesmo resultado que eu obtenho, quer eu desenvolva pela primeira linha, quer eu desenvolva pela primeira coluna. Eu vou optar aqui por desenvolver pela primeira coluna. Então, nós vamos fazer assim e utilizar o fato que nos é garantido pelo teorema de Jacobi, que o determinante de A é igual ao determinante de B. Então, eu vou aplicar o teorema de Laplace a essa matriz aqui, o que será mais simples. O que diz o teorema de Laplace? O teorema de Laplace diz que o determinante de uma matriz B de elementos genéricos B e J de ordem maior ou igual a 2 será dado pela soma dos elementos de uma fila de B, linha ou coluna, pelos respectivos cofatores. No caso da jésima coluna ser a coluna escolhida, nesse caso, nós escolhemos a primeira coluna, a expressão do determinante é dado pelo somatório de K igual a 1 até N, de B, KJ, esses B's KJ serão os elementos da primeira coluna, no caso. E B, KJ, no caso BK1, serão os cofatores da primeira coluna, onde BKJ é igual a menos 1 elevado a K mais J, vezes DKJ, onde DKJ é o valor do determinante obtido de uma matriz a partir de B, eliminando a linha K e a coluna J. Portanto, vamos aplicar agora o resultado do teorema de Laplace a essa matriz 4×4. Só que ao escolhermos a coluna J para a aplicação do teorema de Jacobi, eu obtive 0, 0 e 0, ou seja, eu tenho B11 igual a x, que foi mantido, mais B21, B31 e B41 são iguais a 0. Isso provocará em que eu só necessitarei calcular o determinante desta matriz 3×3. Vamos chamar esse determinante de D11. Então, a expressão do teorema de Laplace, simplificada, resulta no seguinte: determinante de B é igual a x, que é o B11, menos 1 ao quadrado porque I igual a 1, J igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, multiplicado pelo determinante daquela matriz 3×3, que aqui representa-se por D11. Em seguida, vem 0, que multiplica menos 1 ao cubo, 2, 1, D2, 1, mais 0,
menos 1 à quarta, dê 3, 1, mais 0, menos 1 à quinta, dê 4, 1. Ora, como eu utilizei os 3 zeros que foram introduzidos pelas operações elementares, não há que falar em obter o valor desses 3 determinantes. Isso significa que o problema está sumamente simplificado. Eu preciso calcular apenas o valor D11, que é o determinante dessa matriz. Logo, o determinante de B será igual a x menos 1 elevado ao quadrado igual a 1. Então, o determinante de B é, na realidade, x vezes o determinante desta matriz 3 por 3. Essa é a expressão 1. E agora eu vou aplicar a regra de Sarry para obter o valor deste determinante. O que eu faço? Transfiro as 3 colunas para cá e copio as 2 primeiras colunas. E sigo multiplicando no sentido da diagonal principal os termos de 3 em 3. Então eu tenho R vezes R mais 2R, dá 2R ao cubo. R mais 2R vezes R, 2R ao cubo novamente. Finalmente, R mais 2R vezes 3R, dá 6R ao cubo. Agora multiplico os elementos 3 a 3 na direção da diagonal secundária. Então, R vezes 2R vezes R, 2R ao cubo. R vezes 2R vezes 2R, 4R ao cubo. E R vezes 3R, 3R ao cubo. E agora faço a soma desses elementos 3 a 3 e acho a diferença entre eles. Então, nesse caso aqui, vou ter 6R3 mais 2R3 mais 2R3, dá 10R ao cubo. Aqui dá 2R ao cubo mais 4R ao cubo mais 3R ao cubo, dá 9R ao cubo. 10R ao cubo menos 9R ao cubo dá R ao cubo. Então, o valor desse determinante, segundo a regra de Sarry, é igual a R ao cubo. Posso, então, retornar ao cálculo principal. Já sei que o valor desse determinante é igual a R ao cubo, o que implicará em utilização desse valor R ao cubo na obtenção do determinante de B. Então, o determinante de B simplesmente será igual a x vezes R ao cubo. E determinante de B é igual ao determinante de A pelo teorema de Jacobi. Por essa razão, o resultado da questão é a opção E, xr ao cubo. Isso encerra o exercício. Caso tenham ficado com alguma dúvida, por favor, exponham as suas dúvidas a partir do fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD, e eu vou ter prazer em lhes atender. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima jornada.